Oi, turma do livro Chico e Kardec, Carlos Abacelli e Inácio Ferreira, no texto Antusa. Antusa Ferreira Martins, ou simplesmente Antusa, discípula de Eurípides Barçanufo, em Sacramento, onde, levada por familiares, foi curada por ele de uma meningite que a acometeu aos 4 de idade, deixando a mudez e a surdez como sequelas para toda a sua existência. Aos 15 de idade, em 1917, a família transferiu-se dos arredores de Uberaba para Sacramento, e Antusa passou a auxiliar Eurípides na manipulação dos medicamentos, destinados a centenas de doentes que o procuravam. Antusa era uma médium excepcional, sendo portadora de várias faculdades mediúnicas, de efeitos físicos e intelectuais, clarividência, clareaudiência, desdobramento e, sobretudo, cura. Ela possuía a faculdade de enxergar o organismo em seu interior e descrevia, com gestos, o problema de saúde daqueles que recorriam aos seus préstimos espirituais. Quando Eurípides, vitimado pela gripe espanhola, desencarnou em 1918, a família de Antusa mudou-se, em definitivo, para a cidade de Uberaba, e a referida confreira passou a frequentar o ponto Dr. Bezerra de Menezes, que funcionava na casa de outra grande médium, Maria Modesto Cravo, fundadora do Sanatório Espírita. Antusa nunca se casou, embora tenha, quando jovem, recebido propostas para se consorciar, como a do Dr. Henrique von Kruger, distinto médico uberabense, também espírita. Dr. Henrique foi o primeiro diretor médico do sanatório. Morando na rua Monte Alverne com a família, Antusa construiu nos fundos do terreno uma casinha de tábua onde atendia através dos passes 3 vezes por semana as inúmeras pessoas que para lá se dirigiam. Digno de nota é que a grande maioria não era espírita, mas simplesmente simpatizante da doutrina. Antusa, embora não falasse, costumava apontar para a foto de Allan Kardec, em alto relevo na capa de um exemplar de O Evangelho segundo o Espiritismo, cuja leitura era feita constantemente, e balbuciar, sorrindo: Chiquinho, Chiquinho. Óbvio que, mediunicamente, ela confirmava que Chico Xavier, com quem trabalhou na comunhão espírita cristã, era a reencarnação de Allan Kardec. O próprio Chico, quando recebeu o título de cidadão da cidade de Belo Horizonte, em seu pronunciamento público afirmou que quem merecia estar ali em seu lugar era Antusa, a médium que, segundo ele, trazia o remédio nas mãos. Os espíritos que costumavam prestar-lhe assistência eram o Dr. Bezerra de Menezes e Agostinho, Aurélio Agostinho, o célebre bispo de Hipona, um dos integrantes da falange do Espírito da Verdade. Nos momentos em que não estava em ação na mediunidade, Antusa se dedicava à confecção de tapetes de retalho que doava a uma instituição que cuidava de crianças abandonadas, segundo ela, para que não lhes faltasse leite. Embora não medisse mais que metro e quase 60 de altura, Antusa era enérgica e, quando porventura algum espírito se incorporava em alguma pessoa desequilibrada que ia tomar passes em sua casinha, ela se inclinava aos ouvidos de quem tivesse permitido o transe e mentalmente conversava com a entidade que logo se afastava. Portadores de doenças graves como câncer e problemas no coração, muitas crianças autistas e jovens com diagnóstico de esquizofrenia receberam naquela casinha de tábua, com uma mesa cujos pés se enterravam no chão de terra batida, a cura definitiva ou então a moratória. Hoje, por iniciativa de seu sobrinho Antônio Carlos, já desencarnado, existe nos fundos da casa em que a médium residiu o Centro Espírita Casa de Antusa, que continua sendo muito procurado também por oferecer a possibilidade dos passes no período da manhã. Antusa, que nunca sequer namorou, era simplesmente um espírito que osculava indistintamente homens e mulheres que muitas vezes lhe beijavam as mãos em agradecimento. Quando vitimada por um AVC e acamou-se até as vésperas de seu desenlace, com uma única mão se movimentando,
Antusa, percebendo a necessidade de alguns que a visitavam, pedia que se sentassem na beira de seu leito e então lhes transmitia a passe. Bom, nossa, essa história pelo menos eu estava gostando. Essa médium, ela, apesar de toda a comorbidade que foi pega a ela, né, e ainda assim curada parcialmente, ela trabalhou até os seus últimos dias, ainda deitada no leito, já perto do seu desencarne, dava passe a pessoas que iam buscar seu auxílio. Fazia os tapetinhos de retalho para ajudar crianças a se amamentarem, né? Como ela disse aqui, no orfanato, no abrigo, né? E cada vez que ela via a foto do Allan Kardec no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, a capa do Evangelho sempre vem com a foto do Allan Kardec. Assim como as outras obras, a gente tem sempre a figura do Allan Kardec, né? E aí diz que quando ela via a foto do Allan Kardec, ela chamava de Chiquinho, Chiquinho, que era o Chico Xavier. Era mais uma médium que conseguia ver, ouvir, sua mediunidade era bem aflorada e ela tinha praticamente a certeza de que Allan Kardec e Chico eram as mesmas pessoas. Interessante, essa historinha aí eu gostei.